aqui. E pessoal, você também que interceda juntamente conosco nesta oração, que Deus assim possa usá-lo nesta manhã para transmitir para nós aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Deus amado, Deus querido, mais uma vez levo minha voz a Ti, Senhor, e aqui estamos juntamente com o presbítero Fábio, que estará lecionando esta aula para nós nesta manhã. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor venha usá-lo nesta manhã, Senhor Jesus, capacita o Teu Filho, ó Pai, usa o Senhor Jesus para transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele, e abre a mente, ó Pai, dos demais, para que possamos aprender com a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia para todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. É um privilégio estar aqui. Eu tive o privilégio de trazer a primeira lição, eu creio que desse trimestre é a última. E hoje nós estamos num assunto bem integrante a respeito da globalização. É um assunto para nós atualizado, mas isso é desde os primórdios, onde aconteceu lá em Caim, depois lá em Noé, e hoje nós vemos a maxifixação desse evento, ou seja, disso tudo que o diabo vem tentando. Eu falo o diabo porque é um plano maligno. A globalização é o maior fenômeno de escravização da raça humana. Ou seja, o que a globalização faz? Eu sou livre, eu sou independente. Não, você está dominado e conduzido de forma que tenha só essa visão. E hoje o assunto é tão interessante que nós estamos no auge da maior globalização mundial que está acontecendo de todas as eras. E nós vemos que a respeito de várias coisas que muitas pessoas se sentem livres, mas a globalização faz as pessoas ser escravo do sistema, entendeu? Qual a maior escravização que tem na raça humana hoje? A escravidão do sistema. Você não consegue ser independente do sistema. Você não consegue se alienar do sistema. O sistema foi produzido para te controlar. E esse sistema é tão maligno que ele não tem como a pessoa conseguir sair dele, a não ser se a pessoa tenha um despertamento individual. Só o indivíduo consegue sair desse sistema e enxergar a realidade no total. Isso aconteceu porque, vamos voltar do princípio. Eu queria que todas as coisas se explicam no princípio. Adão, a Bíblia, nós vimos a primeira civilização na história, na escola bíblica dominical da semana passada, que Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Lembra? E Caim matou Abel. O que aconteceu? Deus trouxe para ele uma sentença. Qual a sentença? A terra, por causa de ti, será amaldiçoada e não produzirá mais aquilo que você plantar. Ou seja, ela vai ter dificuldade de aceitar a sua oferta como plantação na terra. E nós vemos que dos descendentes de Caim foi o primeiro que construiu uma cidade. Você lembra a cidade de Enoque, a cidade de Enos, que eles edificaram, Lameque edificaram a cidade, depois cantaram, fizeram aquela paródia? O que eu vejo num princípio? Olha, Caim foi amaldiçoado para que a terra não produza. Aí o que ele tem que fazer para escapar dessa maldição? Construir cidade. Porque já que ele não pode ser um produtor rural, o que ele faz? Ele constrói cidade, que na cidade ele coloca os outros para trabalhar para ele. Entendeu? E assim ele consegue pular o sistema e sobressair como senhor de várias coisas em cima disso. O que eu quero dizer?
o sistema, por que Deus, depois nós vamos entrar nisso, por que Deus veio cá e confundiu as línguas e espalhou? Aquilo era um projeto magnífico. Se a Torre de Babel tivesse sido consolidada, hoje a realidade mundial hoje seria outra, não seria a mesma. Por quê? Você já viu aqueles filmes de ficção que tem uma cidade enorme e depois o resto do mundo todo é deserto? Ia acontecer isso. Ia ficar uma megalópolis, ficar uma cidade magnânima, ou seja, uma cidade grandesca, e o resto do mundo seria deserto, seria sem população. Mas o princípio, a questão de construir cidade, é os descendentes dos Canaanitas, ou seja, todos os Canaanitas têm como protelação uma criação de cidade. O que Deus quer? Deus quer cidade? Não. Qual a base do propósito e do projeto de Deus? A base do propósito do projeto de Deus é construir família. E o projeto de Deus é construir reino. Deus nunca veio estabelecer cidade. Deus nunca quis estabelecer cidade. Nunca quis. Por quê? Na cidade, os homens escravizam homens. Por isso que ele não quer, por isso que ele não quis isso a respeito disso. Por que ele não queria que uma só pessoa dominasse com o maior desejo da humanidade hoje? Que levante um líder que contorne toda a situação econômica que existe no mundo. Esse é o maior desejo da humanidade. E o pior desejo que Deus não quer que aconteça. Porque se acontecer isso, o homem já está escravizado, não tem como ele sair disso. E seria uma breve introdução que eu estou dando, não sei se está confundindo mais ou se está dando mais, mas a ideia é essa. Por que existe hoje cidades? Por causa dos canaanitas, ou seja, por causa dos descendentes de Caim. E nisso, mas teve o dilúvio, matou toda a geração antediluviana, matou todo mundo, e ficou só os filhos de Noé. Deus, você lembra, quando vai falar de Jesus, sempre quando apresenta Jesus, apresenta ele em uma genealogia, sempre apresenta que fulano foi pai de ciclano, e sempre apresenta quem foi pai, quem foi filho, e se nós pegar a genealogia de Jesus, chega aonde? Até Adão. Por quê? No reino, para ser pertencente ao reino, você tem que saber da onde que você tem que ter família. No reino existe um conjunto de família, e na cidade você não sabe quem é família dentro de uma cidade. Entende o projeto? Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com concernente à dominação. Por que o sistema global ele é necessário? Por que o sistema global é necessário? Porque imagina se cada pessoa do universo, hoje parece, cada pessoa do planeta Terra, parece que está em 7 bilhões de pessoas. Quanto está hoje? Passa de 7. Está chegando em 9. A estatística que chegar parece que até 2030 a 9 bilhões de pessoas. Chegar. Hoje, se nós formos olhar os dados históricos, hoje, como estudando as eras, nós estamos entrando agora na 4ª Revolução Industrial. O que é isso? Nós tivemos a primeira revolução, parece que foi 1820, depois a segunda revolução, 1920, e a terceira foi na Revolução Industrial mesmo, que trabalhar operário. Mas esta agora é a mais poderosa de todas, que é a Revolução Tecnológica. Dos 30 anos para cá, por exemplo, de 1980, quando começou a engatear a respeito da tecnologia e a respeito do que nós conhecemos hoje, era uma coisa, mas hoje isso se tornou global, isso se tornou tipo assim, um forte laço. Eu não falo que é um inimigo, porque isso foi criação humana e que é gestão humana. Mas por que eu falo que é um inimigo? Só tem dois domínios sobre a terra, o do diabo e de Deus. E como que eles dominam? Eles dominam pessoas.
Se eu sou de Deus e eu faço algo, eu faço para quê? Para Deus. Mas se eu não sou de Deus, o que o diabo faz? Ele usa aquelas pessoas para fazer. Então, quem que domina? É o homem ou o diabo? Ou seja, o homem influenciado pelo diabo. Por que a Bíblia fala que o mundo é do maligno? Porque a maior parte das pessoas que estão no mundo estão influenciadas pelo inimigo. Então, o mundo já é do diabo porque a maior parte de pessoas são controladas pelo diabo. E por que Deus não domina sobre a terra? Porque a menor parte das pessoas é dominada por Deus. Entenderam? Agora, daqui a pouco estou entrando na lição, só quero deixar esse espaço porque umas coisas tão antigas têm uma influência tão grande aonde? Nos dias de hoje. E hoje nós estamos na maior escravidão que existe da raça humana. Porque todo mundo pensa que é livre, mas nós não somos livres. Nós estamos dentro de um sistema que ele é sarcástico. Ele mata as pessoas que neles estão e que para que aqueles que o servem. O mundo hoje ele está encaminhando para quê? Nós que somos cristãos, o mundo hoje está sendo preparado para o anticristo. Por que o mundo está preparado para o anticristo? Por causa da globalização. E se não tivesse o evento dessa globalização, que começou lá no primórdio, lá nos filhos de Adão, passou depois para os filhos de Noé, a segunda geração, e até hoje, eles estão trabalhando com muito rigor e muito afinco para que isso aconteça e aconteça na sua totalidade. E nós estamos vivendo uma potencialidade desse advento está acontecendo. E o porquê o anticristo vai ser muito forte e esse sistema global vai endeusar e empoderar o anticristo no centro da terra, ou seja, no domínio dessa terra. Por que isso era necessário? Por que isso vai acontecer? Porque se nós, os seres humanos, não fizesse isso, ele não teria esse poder. Mas isso está escrito na Bíblia, então Deus aprovou, sim, Deus aprovou porque ele já tinha determinado a respeito disso. Mas não era a vontade dele, só teve a permissão dele, porque o reino maciço e concreto que Deus quer para essa terra é o reino de Cristo, não o reino do anticristo. O que é Cristo? O Cristo é aquele que padece do outro. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que pensa em si mesmo. Está entendendo o ponto de vista a respeito da globalização e a respeito do nosso sistema, que esse sistema já veio de muito tempos atrás, para quê? Para escravizar e pensar que nós somos livres, na realidade nós estamos fazendo aquilo que o sistema quer que nós fazemos. Entendeu? Uma das consequências dessa globalização como dependência é que a gente acaba se tornando cada vez mais escravizado, como você disse, porque a gente fica na dependência de tudo. E aí nós podemos citar diversos fatores, por exemplo, como números de telefone. Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, capaz de todos nós aqui não sabermos mais do que 3 números de telefone de amigos. Há 20 anos atrás, lá no Brasil, eu sabia o telefone de 23 lojas. Você tinha que anotar e descarregar. Hoje eu sei da minha esposa. Me perdoa, pastor, eu sei muito do seu telefone. Quando eu preciso ligar, eu tenho que puxar na memória do telefone. Por quê? Eu já confio que aquilo está na minha mão. Está fácil. Isso acaba fazendo com que a gente esqueça da faculdade que nós temos mental de reagir. E acaba ficando dependente de tudo que está mais fácil. O que o irmão Gilberto falou é uma coisa muito real. Hoje nós estamos dependentes da tecnologia exclusiva do celular. A maior droga que se inventou no universo para a raça humana é o açúcar, e a segunda droga mais forte que está dominando a raça humana hoje é a tecnologia. Então, dessas drogas, as outras drogas é fichinha. Se a pessoa quiser sair, ele sai. Dessas drogas ele não consegue sair.
Para a pessoa parar de comer açúcar é a coisa mais difícil do mundo que a pessoa tem. Tem que mudar a sua forma de pensar, mudar a sua dieta, mudar tudo. E a segunda droga seria a tecnologia, ser dependente. Hoje, talvez, exista alguns ainda que não são dependentes do celular. O resto, a maioria, em massa, somos. Por quê? Porque ele nos traz conforto. E hoje nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade hedonita, ou seja, nós somos hedonistas. Por quê? Nós vivemos e queremos o prazer. Nós não queremos mais ser Cristo. Nós estamos aqui para sentir prazer. Por que aumentou muito o número de divórcios nos últimos dias? Por causa que a liberdade que a sociedade aparentemente teve, porque a maioria das pessoas vira e fala para si: eu mereço ser feliz. Desse jeito não sou feliz, porque não realizou algumas coisas que estava querendo fazer. Mas isso não tem nada a ver com a lição. Vamos passar para a lição, que eu tenho simplesmente nem uma hora para nós passar. Primeiro ponto, hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Siná, na Mesopotâmia. Ali o homem ímpio, dissoluto, incitava a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sobre o único governo. Foi assim que nasceu o globalismo, uma das doutrinas contrária ao propósito divino, com a povoação e o governo da terra. É muito importante a respeito de ter consciência, que nós estudamos na primeira civilização da semana passada, que foi quem? Os filhos de Caim, que constituiu a primeira cidade. Aqui, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles tiveram o compromisso de repovoar a terra. Dos filhos de Sem, nós vemos a genealogia que chega até a genealogia de Jesus. E dos filhos de Cão e dos filhos de Jafé, também tem várias descendências que tiveram vários povos. Não é o objetivo da lição, mas para se entender como se formou a raça humana, tem que estudar sobre esses pontos, a respeito dos filhos de Noé e a respeito dos filhos de Sem. Mas não é o nosso propósito, então nós não vamos aprofundar nesse detalhe. Nós vamos aprofundar o objetivo, ou seja, a primeira criação de cidade, porque não era propósito de Deus criar a cidade. Hoje nós vemos a maior espalhação de cidade. No século XIX foi o século que mais se teve cidade da atualidade. Ou seja, todas as cidades que nós conhecemos hoje, por nome, se deram praticamente no século XIX. No século XX, consolidou isso em massa. É pouca cidade que tem 300, 500, 600 anos. Poucas cidades que têm isso depois nessa metrópole. Por que isso? Porque a globalização nesses últimos dias é mais feroz. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de domínio. Porque dentro da cidade, que a pessoa viver dentro da cidade é muito melhor do que viver no interior. Por quê? Porque lá você consegue as coisas mais fáceis, tem uma vida melhor. Sim, mas como que se deu isso? Qual o princípio que se deu isso? O princípio que se deu isso foi o castigo que Deus deu para Caim. Porque na mentalidade de Caim, eu falei, eu não consigo produzir, então eu tenho que ir para um local que eu posso fazer algo. Se eu fazer algo para o outro, eu vou ser recompensado por isso. Então, por isso que a cidade existe hoje. Porque é uma fórmula dos homens se negociar entre si, sem precisar de quê? De trabalhar, sem precisar de produzir, sem precisar de plantar. Qual é a maior riqueza da terra hoje? A maior riqueza da terra hoje é produzir.
Qual a necessidade básica do ser humano? Olha, quando você atende uma necessidade, se você quiser fazer uma coisa para você ficar bilionário e rico o resto da vida, é você fazer uma coisa que vai entender a necessidade humana. Por quê? Se você faz uma coisa que uma pessoa precisa, não só ele precisa, o outro precisa, o outro precisa, o outro precisa, daqui a pouco todo mundo precisa. Por que Caípo conseguiu sair de uma garagem e passar para uma empresa maior do sistema que existe na Terra, a maior empresa que existe no mundo? Por que ela conseguiu sair de uma empresa que não valia nada há 30 anos atrás para a maior empresa do mundo hoje? Por quê? Ela atingiu a necessidade da pessoa e ela aperfeiçoou essa necessidade a ponto de hoje qualquer referência que se faz se dá a ela. Se você pegar hoje a empresa da Apple, hoje ela sozinha vale mais do que todas as empresas que existem no Brasil. Ela sozinha tem mais valor financeiro do que todas as empresas que existem no Brasil hoje, se for colocar em comparação. Por que isso? Porque ela conseguiu atingir o máximo de números de pessoas. Então, o que é globalização? Globalização seria influenciar a pessoa a viver um sistema de vida, ou seja, viver de forma que seja dependente daquilo que eles oferecem. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas hoje o pior mercado que existe hoje é o mercado farmacêutico. Por quê? O mercado farmacêutico, se for avaliar a respeito disso, são responsáveis de 90% de todas as doenças que existem hoje. Por que eles fazem isso? Eles fazem as pessoas ficarem doentes simplesmente para te vender remédio. Isso é um sistema escravizador tão poderoso que ninguém consegue mexer contra esse sistema. E não tem como fazer porque o sistema já está criado e funciona muito bem. Vai funcionar até quando? Até quando o Cristo vir reinar sobre essa terra. Até no poder do anticristo, porque o mundo hoje está preparado com a mentalidade para o governo do anticristo. O que é o anticristo? Aquele que não compadece do outro, porque se eu sou o Cristo, eu compadeço do meu irmão. Qual o maior poder do anticristo? O anticristo, ele leva as pessoas a ser o quê? Egoísta, egocêntrica, querer para quê? Para si. Eu sei que eu estou fugindo da lição, mas vou voltar, entendeu? Eu só quero falar isso porque isso é necessário nós compreendermos a respeito disso. Que nós estamos inseridos no sistema e nós estamos o quê? Vou falar dormindo? Não, adormecido, ou seja, estamos anestesiados. Quando a gente vai fazer, coloca o soro, nós estamos naquele soro sonolento. Nós conhecemos, mas o que podemos fazer? Nada. Se você fizer, você morre. Então, não tem como sair disso. Por quê? O anticristo tem que reinar nessa terra. Para Cristo vir, o anticristo tem que reinar. Agora, nós vamos fazer parte do anticristo? Não vamos. Mas vamos viver no sistema? Sim, não tem como sair. O ponto 1 fala a segunda civilização humana. Nesse tópico, veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou-se uma nova aliança com Noé. Assim, o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, seus filhos mais novos, rebelando-se, inaugurou-se um outro período da decadência e do menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Quem é? Cão. Cão era o filho mais novo. A apostasia de Cão e de Canaã. O episódio da vinda de Noé acabou se revelar-se uma irreverência de Cão ao seu filho caçula na maldade do seu neto Canaã. Tinha ali o início da apostasia, se não fosse a interferência divina e o comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura cainanita induzira seus filhos de Sete ao pecado de uma vida de Cão. E os seus filhos Canaã possuem influência da descendência de Sem
e Jafé ao pecado da iniquidade. O que Cão fez? Nós vemos na história que Cão viu a nudez de seu pai, mas só ver não foi o problema é que ele propagou isso, entendeu? E o que Sem e Jafé fez? Sem e Jafé fez, pegaram a toalha, foi lá e tamparam o pai, recompôs ele e guardou, protegeu dele. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com nós hoje? É o seguinte: a importância que nós damos ao patriarca, ou seja, a importância que nós damos à autoridade, a importância que nós damos àqueles que nos conduzem. E isso, na sociedade de hoje, está alarmante. Ou seja, a maioria dos filhos já não respeita os seus pais. Como, vamos supor, há anos atrás, há 10, 20 anos atrás, a referência era outra. A forma de se ver era outra, a forma de respeito era outra. Por quê? Nós estamos numa sociedade que ela foi induzida a isso. Como que eles fizeram isso? Olha, eles tentaram de todas as formas. Eles tentaram pelo governo, tentando matar, tentando impor. Mas qual foi o processo que deu certo hoje para que esse sistema viesse a dominar? O que eles fizeram? Através do conhecimento. Através da cultura, através de moldar quem está nascendo agora. Você quer mudar uma geração? Trabalhe nas crianças hoje, que amanhã ela será a futura geração. O que eles fizeram? Eles fizeram isto conosco. Como? Com o advento da televisão, eles puderam impor as ideias que eles queriam que a sociedade de hoje pensasse. Fazendo o quê? Em forma teatral, em forma de novela, em forma de filme, em forma das pessoas aceitarem. Se, por exemplo, você falasse dos anos 70 que uma pessoa era homossexual, aquela pessoa era apedrejada e até matada. Hoje a sociedade aceita porque isso se tornou normal desde a criança, que já passaram a assistir novela, que tinha um homossexual, que tinha aquilo. E isso já se tornou o quê? Uma forma de se ver o mundo. E esse sistema, ele conduz as pessoas a achar que estão certo. Qual o maior escravo? O maior escravo é aquele que se acha que é livre. Mas se tirar aquilo dele, ele não consegue sobreviver. Eu lembro que na época que deram a anistia, ou seja, que deram a liberdade, não precisava ser mais escravo, muitos escravos falaram assim: não, eu não posso ir embora. Eu não posso ir embora da sua casa porque eu não sei como vou sobreviver. Eu não sei como trabalhar, eu não sei como fazer, eu não sei te servir. Muitos escravos morreram, não, eu não quero liberdade não, aqui está sua alforria, você pode ir para onde você quiser, você é livre. Eu não quero, eu quero ficar aqui com você, eu quero ficar, você é meu Senhor, eu tenho você. Isso aconteceu inúmeras vezes, inúmeras histórias. Porque quando nós habituamos a ter um ritmo de vida, aquela vida nos prende, nos captura. Nós não conseguimos ser livres, porque nosso mindset foi traçado para que nós vivemos aquilo que está imposto. Vamos voltar para a lição? Enfraquecimento da doutrina de Noé. Alguém quer ler? Alguém pode ler esse ponto? Com a multiplicação dos seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre eles. Essa doutrina já não era seguida como antes. Haja visto que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou, e seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Sim, faltou muito pouco para esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e desatinos. Pode ler o terceiro. O terceiro é o descaso para com os mandamentos divinos. Apesar da sua prodigiosa multiplicação,
os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra, ao invés de se espalharem e aglomerarem-se desobedientemente num só lugar. E isso aconteceu em várias esferas, principalmente na propagação também do Evangelho. Você lembra que precisou de Jesus, de vir perseguição sobre a igreja para que o Evangelho fosse para frente? E assim também aconteceu com a raça humana. Por quê? Qual que é melhor fazer? É ficar todo mundo junto. Eu sou parente, ficar junto com os parentes. Todo mundo ficar junto. E isso não era o plano de Deus. O plano de Deus era que todo mundo se espalhasse para a face da terra. Mas como esse sistema já tinha caído lá antes, o que acontece? Por que existem várias cidades hoje? Você vê que você anda em um local deserto e entra uma metrópole, uma cidade grande. Por quê? Nós temos uma cultura de ficarmos juntos. O ser humano tem uma necessidade do outro, ou seja, uma necessidade de ficar perto. É muito raro você ver uma pessoa morando isolado, num local isolado. Isso acontece também, mas é muito raro. De 1 bilhão você consegue pegar uma pessoa. Mas na maior parte todo mundo quer ficar unido, quer ficar perto. Olha, eu sou seu vizinho, meu vizinho, todo mundo somos vizinhos, porque nós moramos dentro da cidade. Agora, se fosse no interior, todo mundo morava 10, 30 quilômetros um do outro, isolado. Mas qual é a desobediência aqui? A desobediência é que Deus queria que eles fossem para mais longe possível. E lá fazia, outros povos iam mais longe, igual aconteceu. Hoje toda a terra é povoada, porque o número de pessoas também aumentaram, mas também há várias pessoas em vários locais. Mas mesmo assim o homem não perdeu o costume de ficar junto. Por isso que existem grandes cidades, enormes cidades em vários locais. Então esse ponto 1, eu quis passar ele mais rápido, mas a síntese dele é o seguinte: o filho mais novo de Noé rebelou-se e inaugurou-se um período de decadência, apostasia ao mandamento divino. Por quê? Por causa exatamente disso. Não só porque ele viu a nudez, mas ele teve uma segurança para que todo mundo ficasse junto, unido ali. E no ponto 2 nós vamos ver isso mais afinco. Vamos dar nomes, vamos ver o que eles fizeram. A globalização de Babel. Alguém sabe o que significa Babel? Confusão. Babel significa desordem, confusão. Uma coisa que não se entende. E de Babel, que é a primeira cidade, chegou hoje, se você for olhar, depois eu vou dar um entender a respeito disso. De Babel chegou a Babilônia, que é a Babilônia, a base de Babilônia é Babel. É de confusão, mas confusão organizada, entendeu? Onde que todo mundo almeja. Qual o maior anseio do ser humano? O maior anseio do ser humano é ser importante. O maior anseio do ser humano é ser alguém. O maior anseio do ser humano é ser importante. E isso se tornou num nível tão grande entre os seres humanos que nós vemos aí destaque fenomenal. E Babilônia caiu quando? Nós vamos falar de Babel, mas vamos falar quando que Babilônia caiu. Babilônia caiu quando Nabucodonosor olhou para ela e falou assim: esta não é a grande